esse universitário se apaixonou pela editora de seu irmão e fingiu ser ele para passar tempo com ela. Essa é a premissa de um dorama chamado Between, que como vocês podem ver vai dar uma baita confusão, por isso fiquem ligados e não se esqueçam de deixar o seu like e o seu comentário para me apoiar. Eu sou o Jonathan Rock, um fã de qualquer tipo de obra de romance, e vamos para o vídeo de hoje aqui do meu canal, O Historiador. A história de Between já começa nos mostrando nosso protagonista, um garoto que depois da faculdade vai até o apartamento da editora, a agente empresária, que iria agenciar seu roteiro para virar filme, sendo ela chamada de Senhorita Hong. E no momento que ela abre a porta, automaticamente o garoto, que é sempre sério, vê os brilhos e a música de fundo que indicam que se apaixonou à primeira vista por ela. Enquanto ela o chama para sentar com ele, enquanto vão discutir sobre o roteiro, já que ela tem que questionar algumas coisas sobre a história, algumas mudanças que eles têm que fazer, nós vemos que ele não tem tanto jeito para isso, por não ser o verdadeiro autor dessa obra. Com o corte vemos o que realmente aconteceu. O seu irmão mais velho era o verdadeiro autor, porém estava internado por hepatite e não tinha coragem de pedir para adiar a reunião, já que ele poderia nunca mais ter uma chance. A indústria não iria querer um roteirista que tem que ficar adiando os compromissos por problemas de saúde. Por isso ele pediu ao seu irmão mais novo para ir no lugar dele fingindo ser ele, já que os dois são exatamente iguais, sendo a maior mudança que o irmão mais novo usa óculos, mas obviamente os tira no momento de fingir ser o irmão mais velho. Nós não temos muito da conversa do irmão mais novo com a editora, porém ao terminar a reunião, ele foi até o hospital e contou para o seu irmão mais velho que ela aceitou a publicação e adaptação com a produtora de filmes. Porém ao terminar a reunião, ele foi até o hospital e contou para o irmão mais velho que ela aceitou a publicação e adaptação com a produtora de filmes. Porém para isso precisariam de mais alterações no roteiro e tal. Basicamente ele disse para o irmão mais velho que estava tudo correndo bem para que ele pudesse ir para as próximas reuniões. E nisso o irmão mais velho ficou todo feliz com isso. Porém o mais novo, que está sempre sério e desanimado, nós vemos voltando para casa todo triste, que nunca mais veria aquela mulher por quem se apaixonou. O irmão mais velho foi para a segunda reunião. Ficou todo feliz, pediu um autógrafo da senhorita Hong, e ela realmente estranhou muito a mudança de personalidade, já que mesmo tendo a mesma aparência, na reunião anterior ele era muito sério e inexpressivo, e o da segunda reunião era muito extrovertido, alegre e expressivo. Nós vemos até mesmo os dois conversando sobre o roteiro que fala sobre o drama de duas irmãs que se dão muito mal, e quando a editora perguntou se o mais velho tinha irmãos, ele disse: "Sim, eu tenho um irmão mais novo, mas nós nos damos muito bem." Ao voltar para casa, nós até vemos o mais velho todo animado, falando pro mais novo sobre o quanto ele é fã da senhorita Hong há muitos e muitos anos, então estava se sentindo realizado em conhecê-la. Parece que é de família gostarem dessa mulher, né? Só que enquanto o mais velho realmente tem um motivo para ser fã do trabalho dela e tal, o mais novo sei lá como e por que ele se apaixonou por ela à primeira vista sem nenhum motivo aparente para isso, tipo... Eu realmente não consigo entender esse conceito de se apaixonar à primeira vista tão presente nas histórias. Tipo, como são os pensamentos de alguém que vê e fala com várias mulheres bonitas e normal não vê nada demais. Aí vê essa mulher em específico e oh meu Deus, ela é especial, eu estou apaixonado. Tipo, eu realmente não consigo entender o que o faz achá-la especial, sabe? Porque pra mim, o especial é o caráter, e o caráter você vê com o tempo, né? Tanto que recentemente, duas obras que eu vi que mostram rapazes se apaixonando à primeira vista por garotas é Sétimo Loop e To Be Hero X. Só que em ambas, foi uma atitude da garota que fez o rapaz perceber que ela é especial, seja pular de uma sacada ou se manter perfeitamente calma numa situação que seria de grande pressão, ou seja, uma demonstração de caráter. Só que nesse caso não, o mais novo olhou para esta mulher e pensou: oh meu Deus, ela é especial, fisgou meu coração, tipo, sem nenhum motivo aparente, diferente do mais velho que é fã do trabalho dela e tals. Na verdade, como esses dois irmãos tão diferentes em absolutamente tudo têm a mesma admiração por ela, eu acredito que talvez exista a possibilidade dela ser parecida com a mãe deles e por isso mexeu com o complexo de Édipo deles ou algo assim, mas ainda assim sem nenhuma explicação. Mas tendo terminado essa discussão, voltemos à história. E o mais novo, caladão como sempre, apenas pensativo sobre como nem conhecia ela e nem tinha nenhum contexto para conhecê-la melhor, mesmo que eu não conseguisse tirá-la da cabeça. E assim, alguns dias depois, o mais novo acidentalmente deu de cara com a senhorita Hong na universidade, sendo que ela claramente pensou que ele fosse mais velho e atribuiu a estranheza ao óculos. Ela disse que o pessoal da produtora estava lá, eles já poderiam fazer a reunião e assinar o contrato. O nosso protagonista até tentou ligar pro irmão mais velho, o chamando pra reunião e tal, porém depois de muitas chamadas perdidas, ele decidiu mais uma vez fingir ser seu irmão mais velho.
ele se encontrou com os produtores, diretores e tal, e conversaram sobre o contrato, os direitos autorais e tudo mais. O problema é o seguinte, a editora tinha combinado com o irmão mais velho, que ele passaria uns dias na casa dela, para trabalharem juntos nisso, digamos assim. Então ela chamou o mais novo, e ele foi, né? E só à noite finalmente o mais velho respondeu a ligação. E aí ficou naquela de que merda, perdi a oportunidade. Mas como você já tá aí, vai ter que ficar aí, porque pegaria mal pra mim sair da casa dela do nada. Incluindo enquanto conversavam sobre o roteiro que fala sobre duas irmãs, nós vemos que diferente do irmão mais velho, que afirmou que não tinha nada a ver com sua própria relação, o irmão mais novo realmente falava sobre o roteiro, relembrando de suas memórias da adolescência e como tudo naquela história era referência a eles dois. Nós até mesmo vemos os dois jantando, tomando vinho e comendo macarrons, os meus doces favoritos, sendo a cena mais romântica de todas, vocês sabem, né? Mas no meio da noite, ele foi embora, e nós até o vemos ligar pro seu irmão mais velho e dizer que sempre odiou doces, meio que como um argumento de que era a primeira vez que ele gostava de comer algo doce. Ele até mesmo passou a ver macarrons e sentir vontade por relembrarem de sua amada. E aí, ao chegar em casa, seu irmão mais velho tinha deixado um bilhete de "Vou no estúdio da senhorita Hong. Você não precisa mais fingir ser eu. Passar bem." E assim cada um seguiu sua vida por dias e dias. O mais novo na faculdade triste por não conseguir ver sua amada, e o mais velho no estúdio feliz em trabalhar com a editora que ele era tão fã. Até o momento que a senhorita Hong disse para tirarem uma folga, porque o autor estava sendo muito bobão e simplesmente concordando com tudo que ela dizia sem pensar duas vezes. Ela queria a versão racional dele, com quem realmente conseguia debater o que era melhor para a história. A versão racional dele que é, bem, o irmão mais novo. E foi assim que o irmão mais novo recebeu uma mensagem do irmão mais velho, falando que tinha terminado o roteiro e ele voltaria para casa. O mais novo viu nisso uma oportunidade. Ele comprou macarrons e levou até o estúdio. O argumento dele seria que após terminarem o roteiro, ele comprou os macarrons para comemorar. Mas a senhorita Hong disse, "Ué, nós não terminamos o roteiro, nós só demos uma folga de alguns dias." Nisso é dado a entender que o irmão mais velho falou que tinham terminado o roteiro realmente para convencê-lo de que você não precisa mais fingir ser eu. E aí nisso o irmão mais novo ficou meio sem ter como reagir, né? Mas ela o chamou pra dentro e comeram e conversaram. Foi uma cena realmente pra lá de fofa. E ele disse que em toda a sua vida ele nunca tinha gostado de nada, mas agora finalmente ele estava gostando de algo. Quando ele estava preparando para se declarar, a senhorita Hong foi atender a porta e ele viu a mensagem de seu irmão mais velho, de que voltaria para o estúdio, e se aterrorizou de que era ele, e ela descobriria, mas felizmente quando ela abriu a porta, era só um entregador. E para evitar que a merda ocorresse, o irmão mais novo a chamou para jantar fora, porque assim se o irmão mais velho chegasse lá não haveria ninguém. E eles jantaram e se divertiram, só que depois daquele susto ele não teve mais coragem de se declarar. Mas quando a moça o levou em casa e o abraçou, o seu irmão mais velho, que estava na escada, viu tudo de longe, e por isso quando sozinhos em casa, eles questionaram um ao outro sobre o que diabos estava acontecendo. O mais velho perguntou por que o irmão mais novo estava fingindo ser ele em segredo, e com isso finalmente o irmão mais novo disse a verdade. Ele disse que estava apaixonado pela senhorita Hong, e por isso estava fazendo de tudo para passar tempo com ela, incluindo deu um ultimato pro irmão mais velho de "Na próxima reunião você conta a verdade sobre nós dois, senão eu conto." E isso deixou o irmão mais velho completamente em choque, já que poderia ferrar a carreira dele e o contrato de roteiro se soubesse que estava pedido pro irmão mais novo fingir ser ele, além de que a editora que ele era super fã ficaria decepcionada com ele. E na próxima reunião, nós vemos o irmão mais velho conversando com a senhorita Hong, e não tendo coragem de falar a verdade. Nós até mesmo seguimos para uma cena em que vão jantar com os produtores do filme e passam horas lá, e depois de beber muito, o diretor disse completamente bêbado sobre o quanto era difícil para a senhorita Hong se destacar no mercado da produção audiovisual pelo simples fato dela ser mulher, e aí veio com aqueles papos meio machistas de que o mercado não dá chance para uma mulher se destacar, e aí ela ficou brava e foi embora para um canto toda triste. E o irmão mais velho foi até ela e tentou consolá-la. E falou que faria de tudo para ajudá-la, porque valorizava muito os trabalhos dela, e era muito fã dela, e falou um monte de coisas, e quando percebemos, os dois se beijaram, num beijo lento e romântico. E do nada passou o ônibus onde estava o irmão mais novo, e ele viu o casal se comendo e se desesperou. É sério, nesse momento eu fiquei tipo, ah não mano, essa foi literalmente a maior coincidência e conveniência que eu já vi nos últimos anos. A cidade de Seul tem sei lá quantos quilômetros quadrados, sei lá quantos milhões de habitantes. Quais as chances do ônibus passar por onde o casal estava? E mais que isso,
Eles ficaram do lado de fora por horas bebendo. Quais as chances do ônibus com o irmão dele passar no exato segundo que eles se beijaram? Os roteiristas poderiam ter metido algo que o irmão mais novo estava observando de longe e tal, algo que meio que daria na mesma, já que tipo, ele se desesperou, desceu do ônibus e ficou olhando de longe sem coragem de atrapalhar. E assim, quando o irmão mais velho estava indo embora e passou por uma área vazia, o irmão mais novo deu-lhe um socão na cara e aí começaram a discutir. O mais velho disse que ele era o autor do roteiro e a senhorita Hong era a agente dele, então ela deveria gostar dele. Enquanto isso, o mais novo disse: "Eu estou apaixonado por ela. Você não está. Você só está fazendo isso para tirar a minha chance." E o mais velho disse: "Você nunca se apaixonou por ninguém." E o mais novo disse que era exatamente por isso que era tão especial ter se apaixonado pela primeira vez. O mais velho poderia muito bem ir com outra, mas ele, o mais novo, só tinha uma chance de conseguir o amor, que era a senhorita Hong. Ele ainda brigou que o mais velho estava tentando lucrar com a história dos dois, já que a história que ele criou sobre duas irmãs sempre foi uma alegoria a eles dois. E no que deu essa discussão toda? Bom, socão na cara, chute, bicuda, voadora, quebrou o óculos, os dois se cacetaram até não poder mais. E aí, em certo momento, o mais novo levantou e saiu correndo em direção ao estúdio da senhorita Hong. E o mais velho correu atrás dele, e aí teve uma perseguição na chuva, e quando o mais novo chegou na porta, aí a senhorita Hong abriu, e ele já meteu-lhe os beijões na boca e fechou a porta, e ali longe o mais velho não teve coragem de atrapalhar. E lá dentro a senhorita Hong o mandou parar e se soltou dele, deu um tapão na cara dele e falou: "Toma vergonha na cara! Você é o irmão mais novo, não é? Acha que eu sou burra?" Eu percebi há bastante tempo que estava vendo pessoas diferentes. E nessa hora eu fiquei tipo: se fuderam, os caras acharam que a mulher era trouxa de não perceber. Uma dica, rapazes: enganar homem é ok porque o homem é desatento. Mas as mulheres são muito desconfiadas, muito mesmo. Elas desconfiam de tudo, cada detalhe. Então nunca que ela iria deixar passar batido os detalhes de que eram pessoas diferentes. Nós até temos um flashback de que ela notou pela primeira vez quando olhou um papel escrito à mão por um e a letra era completamente diferente da letra escrita pelo outro. As mudanças de personalidade coincidiam com as mudanças de letra. Aí ó, os caras achando que ela só estranhava a personalidade, mas deixava passar por ser humor, esqueceram de considerar que existiam outros detalhes que poderiam entregá-los, tipo a letra. Incluindo, ela também passou a diferenciá-los por uma pulseira que o irmão mais novo sempre usava. Ela ficou muito brava, perguntando se o irmão mais novo achava divertido fazer aula de palhaça, e ele disse que não, que ele queria contar a verdade, mas nunca teve a chance. E aí nisso, do nada, absolutamente do nada, sem nenhum motivo ou gatilho aparente, ele tirou a camisa e disse pra ela: "Eu quero dormir com você." E nessa hora eu fiquei tipo: ah não, mano, você não meteu essa. Aí você se passou demais, pelo amor de Deus, cadê o bom senso, gente? E a senhorita Hong fez a coisa mais óbvia e sensata que uma mulher faria nessa situação: coloca a roupa ou chama a polícia. E aí o irmão mais novo ficou mansinho, ele colocou de volta a camisa, e aí a gente vê ela meio triste num canto, e ele tentando pedir desculpas pra ela de várias formas, e ela não respondendo. E aí ela disse que tinha uma parcela de culpa nisso no quesito, de que ela deveria ter dado um basta na situação, assim que percebeu que eram irmãos fingindo ser a mesma pessoa. Só que ela ficou com tanto medo de perder o filme que preferiu ir na onda, incluindo ela ter agido sem pensar, sendo movida pelas emoções quando realizou aquele beijo, e nunca deveria ter feito isso. Ela só estava emocionada mesmo, e ela basicamente terminou a conversa falando: "Vocês ainda não perceberam? Eu não tô nem aí pra vocês, seus sentimentos ou seus relacionamentos, eu sempre só quis saber do filme." E aí com isso corta para ela levando o irmão mais novo até a porta, onde o mais velho estava esperando. E quando o mais velho tentou falar com ela, aí ela só fechou a porta e deixou os dois lá fora sozinhos. E nesse momento eu fiquei tipo: tá certo. Se os irmãos têm as desavenças deles, que eles se resolvam, mas não envolvam a moça que ela não tem nada a ver, tá ligado? A finalização, inclusive, é mostrando bom tempo depois, os dois se reencontrando no cinema para ver o filme que já está pronto e decidindo sair para beber juntos. E foi aí que no caminho acabaram passando pela senhorita Hong, que até conversou no telefone que desistiu de agenciar aquela obra, porém ainda deu a entender que ela estava orgulhosa deles terem conseguido terminar o filme com outra agência e terem se dado bem no final. Esse é mais um caso que eu achei de verdade que seria uma história de romance, mas no fim das contas não foi. O romance apenas foi a causa da briga dos dois irmãos, e o foco da história é a briga entre os dois irmãos, incluindo ao final é dado a entender que o tempo foi o suficiente para fazer os irmãos fazerem as pazes e o amor incorrespondido ficar no passado.
Por enquanto eu estou fazendo vídeos de doramas bem curtinhos, mas com o tempo espero fazer de doramas maiores e mais famosos, então adoraria que vocês comentassem as obras que vocês querem ver por aqui, porque eu acabei de começar esse canal e quero crescê-lo o mais rápido possível para poder trazer o máximo de vídeos. E só vou conseguir com a ajuda de vocês, então sua inscrição e seu like seriam de grande ajuda. Então muito obrigado por ter assistido até aqui, isso já ajudou bastante e espero vê-los novamente nos próximos vídeos aqui do meu canal, O Historiador.